chegou o momento de você tirar suas dúvidas, né? No quadro Saúde, agora, oferecimento do Hospital Fornecedores aqui de Piracicaba. E conosco aqui ao vivo, Graziela, ginecologista. Boa noite, prazer em recebê-la novamente. Muito obrigada. Graziela, toda vez que vem aqui, o que as pessoas mandam de perguntas, né? Bom. Participação, tirando as dúvidas, né? Que bom, fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma para que as pessoas se esclareçam. Ótimo. E você que está assistindo o programa Piracicaba agora, você pode então, já liga para nós, pode ligar para nós, 25 34 1234, você vai conversar ao vivo aqui com a doutora, vai tirar suas dúvidas, 25 34 1234, e se você preferir também, você pode mandar o WhatsApp, 99141 1048, pode mandar e a gente conversa ao vivo nessa sexta-feira de muito sol, né? Muito calor, Que né? calor sexta-feira. Ó, agora aqui, 19 horas o sol brilhando lá fora, né? Mas tá bom, vamos aproveitar o verão, né, Com doutora? certeza. Pode mandar pergunta? Chegou pergunta com a Maria? Diga lá, Maria. Chegou sim, doutora, já várias perguntas, tanto pelo telefone como pelo WhatsApp. Vamos começar pelo WhatsApp, então? É a Renata Lima, lá do centro. Doutora, ela pergunta o seguinte: boa noite, tenho mioma uterino intramural. É assim mesmo que fala, doutora? É assim mesmo. De 2,5 centímetros, cólica forte, menstruo 2 vezes no mês e meu fluxo menstrual aumentou. Tenho 45 anos, não faço nenhum tratamento por orientação médica. Gostaria de saber se, no meu caso, pode ser indicado cirurgia de embolição de mioma. Doutora, é a Renata. A Renata participando conosco, então, aqui. Pois não. Bem, acho que em primeiro lugar, acho que vale a pena a gente falar sobre o que é mioma. Isso, né? ótimo. Então, mioma são tumores benignos da musculatura do útero. O útero é um músculo, né? Então ele pode ser acometido por essas tumorações. O mais importante sempre a gente saber é que miomas são tumores benignos e que não existe correlação alguma entre mioma e câncer. Acho que essa é a principal orientação, né? Porque a pessoa, quando recebe esse diagnóstico, o medo maior que ela tem é de ser acometida futuramente por câncer. Então, Renata, a primeira coisa, saiba que isso não vai acontecer. Bom, partindo dessa premissa, o que a gente tem que levar em conta? O que o paciente sente. Sempre o tratamento vai ser norteado com base na sintomatologia que o paciente tem. Então, o que eu posso dizer para você, Renata? Que se você tem um mioma de 2,5 centímetros, que a gente considera um mioma relativamente pequeno, e se ele está assintomático, né, se você não tem sangramentos muito importantes, nem tem muita cólica relacionada a ele, tá certinho. O ideal é não fazer nada mesmo e apenas acompanhar. Por que isso? Porque a gente sabe que existe uma tendência de, com o tempo, o mioma regredir, os miomas regredirem, né? Então, se você está com 45 anos e a gente, em média, sabe que a menopausa na mulher brasileira ocorre entre 48 e 50 anos, você tem pouco tempo pela frente ainda de sangramentos menstruais. Então, se você tiver um pouco de paciência, você não vai ter que fazer nada, tá? Agora, a embolização dos miomas é uma técnica bem nova, bem moderna, que pode estar indicado para qualquer paciente, né, desde que essa paciente não tenha desejo reprodutivo. Então, com 45 anos, acredito que não seja mais o seu caso, né? Então, teoricamente, você pode fazer sim. O que a gente tem que pensar é se vale a pena o risco de um procedimento, né? Porque todo procedimento cirúrgico, por menos invasivo que ele seja, é um procedimento cirúrgico, se vale a pena numa paciente que está pouco sintomática. Olha, estamos ao vivo aqui com a doutora Graziela, ginecologista do Hospital Fornecedores de Cana. É o quadro do hospital onde você tira suas dúvidas. Pode ligar para nós, 25 34 1234, ou você manda sua pergunta também pelo nosso WhatsApp, 99141 1048. Pode fazer sua pergunta, fique à vontade. Chegou pergunta aí também pelo telefone, é isso, Maria? Diga lá. Chegou pergunta pelo telefone, doutora lá de São Pedro, ela não quis se identificar, mas ela diz o seguinte: doutora, eu tenho 48 anos, não tenho útero desde os 30 anos.
Nunca tomei remédio para reposição hormonal. Desde novembro de 2015, comecei a suar muito, principalmente no rosto, e percebi que esse suor não possui sal. Gostaria de saber se isso pode ser o começo da menopausa ou pode ser reação do antidepressivo que eu tomo. Bem, essa resposta ela é um pouco difícil da gente dar, porque eu não sei qual é o antidepressivo que essa paciente toma, tá? De qualquer forma, a sudorese que vem como sintoma da menopausa, ela geralmente é aquela sudorese que vem acompanhada de uma onda de calor. Geralmente é um calor que acomete o tronco para cima, vem em ondas que são muito rápidas, junto com um pouquinho de taquicardia e com a sudorese, tá? Então, se a gente considerar que eu não sei qual é o antidepressivo que você toma e que pode sim ser um efeito colateral do antidepressivo, mas considerando que eu não sei, apenas para te orientar em relação ao calor, à sudorese relacionada à menopausa, geralmente ela vem acompanhada desses sintomas, né? E aí vale a pena, como você não tem mais útero, vale a pena você discutir com o seu médico, porque se isso estiver sendo frequente e você não tiver nenhuma contraindicação para o tratamento da menopausa, de repente é uma boa opção. Olha, as perguntas estão sendo respondidas ao vivo no programa dessa sexta-feira. Você que está acompanhando a reprise, né, saiba que a reprise também é aos domingos, tanto aqui na Ativa TV Beira-Rio, como também na TV Piracicaba TV, canal 5. Você pode participar conosco, 25 34 12 34 ou WhatsApp 99141 1048. Diga, Maria. Olha, a pergunta agora, doutora Graziella, é da Beatriz. Ela tem 34 anos, ela quer saber o seguinte: oi, tira uma dúvida, é normal sentir dor no pé da barriga antes da menstruação? Estou com medo, pois esse mês senti e me incomodou muito. E ela disse que adora esse programa. Obrigado. É a Beatriz. Beatriz, é muito comum sim, tá? Faz parte dos sintomas da cólica menstrual, né? Faz parte dos sintomas da TPM, vamos ser um pouquinho mais abrangente, a gente sentir mesmo dor embaixo do ventre, que é o pé da barriga, sentir um pouquinho de dor, inclusive na região lombar, nas costas, e sentir dor na face interna das coxas, né? Então isso pode acontecer sim. Normalmente, quando a gente faz uso de um anti-inflamatório, ocorre uma melhora bem significativa dessa dor. Então, eu te aconselho a sempre procurar o médico, né, para fazer isso com respaldo. E aí, fazer um tratamento com anti-inflamatório durante a menstruação. E se não houver melhora alguma, se você não notar que não melhorou absolutamente nada com o uso do anti-inflamatório, aí partir para a investigação complementar. Pergunta chegando para nós aqui também, doutor, é o seguinte: quais são os principais sintomas da síndrome do ovário policístico? Gente, essa pergunta ela sempre aparece, né, quando a gente vai falar sobre ginecologia. Então, os principais sintomas do ovário policístico, o principal é a irregularidade menstrual. Então, é aquela paciente que, por hora, fica meses sem menstruar, por hora passa a menstruar a cada 10, 15 dias e com um fluxo bastante variável, né? Geralmente são pacientes que menstruam bastante. Fora isso, o que ela pode apresentar? Ela pode apresentar um aumento de acne, a pele ser mais oleosa, mais acneica, e ela pode apresentar também oleosidade de pele, às vezes queda de cabelo e dificuldade para engravidar. A princípio, são esses os principais sintomas. Tá, estamos ao vivo aqui, tem pergunta chegando pelo WhatsApp. Diga, Maria. Olha, a pergunta da Juliana é lá do Eugênio Montebello. Ela diz: a amiga da minha mãe quer saber se é normal ter sangramento tratando o cisto no ovário e tomando o anticoncepcional aí, o Selene, doutora. Como é que ela chama? É a Juliana. Juliana, olha só. Cisto de ovário não costuma dar sintoma de sangramento. Ao contrário do que as pessoas podem pensar, o sintoma do cisto de ovário, se for cisto mesmo, não ovários micropolicísticos, né? O sintoma principal do cisto ovariano é o aumento do volume abdominal. Agora,
Quando a gente opta por fazer tratamento para os cistos ovarianos com anticoncepcionais, no início do tratamento, né, e não pelo cisto, mas sim pelo anticoncepcional, a gente pode sim apresentar um sangramento irregular. Normalmente isso acontece nos 2, 3 primeiros ciclos e tende a desaparecer depois. Estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba, há 5 anos com esse quadro, atendendo toda a população de Piracicaba e região, tirando as dúvidas com os profissionais qualificados do hospital, aqui, né, ao vivo em nosso programa. Olha, doutora, tem programa do Zika, né, tem pergunta do Zika vírus, né, perguntando bastante a questão da mulher, se tem um período. Posso entrar? Tem pergunta aí, Maria? Olha, tem pergunta, chegou Já pelo telefone, doutora, quer saber o que pode causar o pólipo uterino? Bom, tanto o pólipo quanto o mioma, né, eles são doenças que são muito comuns na idade reprodutiva da mulher. Então existe uma forte associação da existência dele com a produção hormonal, com os estrogênios, né? Hoje essa é a teoria mais aceita. O principal sintoma do pólipo é o sangramento aumentado e às vezes cólica, né? E vale ressaltar também que é uma doença benigna em 99% dos casos, tá? Mas a associação principal, a causa principal é a exposição da mulher aos próprios hormônios que ela produz, tá? Não tem nada que nós possamos fazer para ter, né? O que a gente tem é que a nossa produção hormonal nos torna mais sujeitos a produzir pólipos e miomas. Com isso, nenhuma prevenção também não tem. Então, na verdade, o que a gente sabe é que antigamente, quando as mulheres tinham mais filhos, elas ficavam menos tempo expostas ao estrogênio e com isso elas tinham um risco menor, tanto de mioma quanto de pólipos. Hoje, que a gente pensa tanto para ter filhos e tem menos filhos, a gente está mais exposta a isso. Estamos ao vivo, você participa conosco, 2534-1234, ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, 99141-1048. Pode mandar a sua pergunta aqui para nós, viu? Bom, vamos questionar agora, né, doutora, a questão do Zika vírus. Tem um período que a mulher ela corre mais risco, durante toda a gravidez? Olha, na verdade a gente não tem essa resposta ainda, né? O Zika é tão novo para nós médicos quanto é novo para toda a população. Então essas perguntas elas não têm resposta ainda, né? O que a gente sabe como regra para as outras doenças infecciosas, né? É que geralmente no primeiro trimestre sempre os estragos são maiores, os danos são maiores. Então a gente acredita que em relação ao Zika também seja assim, né? Mas tudo ainda é especulação, a gente não sabe ainda, né? Então, hoje ainda eu vi num grupo de discussão que a gente tem no Facebook, uma pessoa fez uma colocação muito inteligente, né? Porque algumas pessoas, a população já deve ter ouvido falar sobre uma especulação a respeito da associação do Zika com vacinas. Sim, né? Tá rodando por aí. Então, assim, ninguém sabe nada disso, né? Isso até esse momento é só uma especulação que surgiu porque o Zika já existe em alguns outros países e não tem a correlação com a microcefalia. Então, para a gente poder estabelecer isso, os estudos vão ter que vir. A gente vai ter que fazer sorologia, as gestantes que tiveram Zika, aquelas... Por que umas, o feto tem microcefalia, por que outras não têm? Então, sinceramente, hoje o que a gente tem a dizer é quase nada sobre isso, né? A gente não sabe, porque não sabe mesmo, porque desconhece, é uma doença nova para nós, né? Então, eu não consigo te responder essa pergunta com exatidão. A gente, levando por base as outras doenças que são parecidas, que têm um comportamento parecido, eu diria que no primeiro trimestre é sempre pior, os danos são sempre piores. São piores, né? Agora, como a gente não sabe muita coisa sobre o Zika, tá? O que eu diria é assim, sem alarde ainda, né? Mas vamos segurar quem não engravidou até agora e quem não está num tempo que ela não está correndo, a paciente que não está correndo contra o tempo em relação à gravidez, vamos esperar um pouquinho, né? Para a gente saber o que vai vir por aí. Eu acho que pelo menos nos 6 próximos meses a gente vai ter mais dados, a gente vai ter mais informação e vai poder orientar com mais clareza.
Hoje é repelente, né? E evitar a zona endêmica. O repelente, ele causa algum dano, assim, alérgico ao bebê ou não? Então, não. Ao bebê, não. Não. O que a gente tem é que, assim, como os repelentes... não sei se vocês viram, saiu uma matéria interessante esses dias, acho que no Fantástico, que o Inmetro, ele avaliou os repelentes. Então, o que a gente lê sobre eles, que tem 10 horas de exposição, na maioria das vezes não é assim, né? 10 horas de duração, ele tem menos. Então, o que tem acontecido? As pacientes têm usado muito. A cada 2 horas, a cada 3 horas, elas reaplicam. E com isso, algumas têm desenvolvido um pouco de alergia de pele, de hipersensibilidade, né? Mas isso as mães, não ao feto. Ao feto? Não tem. Tá certo, então. Estamos ao vivo aqui, a doutora Graziella respondendo para nós muitas perguntas, a participação também da população. Pode ligar para nós, 2534-1234 ou WhatsApp. E chegou pergunta lá, né, Maria? Chegou pergunta pelo telefone, doutor, é a Júlia do SECAP. Ela quer saber, diz que muitas pessoas falam que pólipo é contagioso, isso é verdade? Não, de forma alguma, tá? De forma alguma. Não tem nada de contagioso. Os pólipos, eles geralmente são pólipos no endométrio, que é uma camada interna que reveste o útero. Às vezes a gente pode ter pólipos no canal cervical, que é no colo do útero. Esses a gente diagnostica facilmente quando a paciente vai na consulta ginecológica e a gente coloca o espéculo, que é o bico de pato, popularmente conhecido. A gente vê uma lesãozinha que parece uma verruguinha pendurada no colo do útero. Aí a gente tem uma pinça, retira esse pólipozinho, manda para análise e tem o diagnóstico confirmado de pólipo. Mas isso não tem qualquer relação, com transmissão sexual, tá? Talvez essa pessoa, como é que ela chama? É a Júlia. Talvez a Júlia esteja se confundindo com condiloma. O condiloma é uma lesão associada ao vírus do HPV, que pode formar verruguinhas no trato genital, na vulva, que é a região externa, ou mesmo na vagina. Mas aí é uma outra doença, que se chama condiloma e é causado por um vírus chamado HPV. São coisas distintas, tá? Mas o pólipo, não. O pólipo tem relação com o hormônio, não relação com vida sexual, com atividade sexual. Bom? Diga, Maria, pode falar. Olha, também pergunta chegando, quer saber se quem tem ovário policístico tem dificuldade para engravidar. Tem dificuldade para engravidar, tá? Tem dificuldade para engravidar porque a síndrome dos ovários policísticos, ela se caracteriza pela falta de ovulação. Então, essa mulher, ela não ovula com facilidade. Logo, se ela não ovula, ela tem dificuldade para engravidar. Sim, tá? E aí, estabelecido o diagnóstico, a gente confirmou que essa paciente tem mesmo, né? A gente vai atrás de tentar descobrir as causas para esse ovário policístico. Hoje até eu e a Ana, que trabalha aqui, a gente esteve discutindo um pouquinho isso, né? Porque é uma doença bastante comum, então ela veio me perguntar. E o que a gente sabe sobre ovários policísticos? Que as principais causas são distúrbio de tireoide, obesidade e distúrbio de glicose, né? Então, as pacientes diabéticas ou pré-diabéticas, elas têm um risco maior de desenvolver ovário policístico, né? Às vezes ela nem tem pré-diabetes, nem tem diabetes, mas é aquela paciente que tem um aumento de gordura no abdômen. Então, essas pacientes são mais predispostas. E aí, elas apresentam aqueles sintomas que eu já falei, que é dificuldade para menstruar, acne, aumento de pelos e dificuldade mesmo para engravidar. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente consegue identificar a causa que levou à instalação do ovário policístico, a gente corrige a causa e a gente cura a paciente, né? Então, por exemplo, uma paciente que tem distúrbio de tireoide, se eu corrigir a tireoide dela, ou muitas vezes uma medida bem simples como perda de peso, né, já consegue estabelecer ciclos onde ela passa a ovular normalmente depois. Tá? Mas sim, essa é uma doença. Toda vez que a gente tem uma paciente com infertilidade, a gente tem que lembrar da síndrome dos ovários policísticos, sim. Que pode ser. Doutora, isso é muito interessante a gente entrar nessa questão do engravidar, né? Que a gente vê que tem muito tratamento para a mulher, né? No aspecto que tem algum problema, não consegue engravidar, você tem remédios, hormônios, enfim, tem os tratamentos. Agora, para o homem, não, né? Para o homem é bem mais reduzido isso, né?
E o que é o machismo que bloqueou Como assim essa... é mais reduzido? Não entendi. Então, Quando o homem tem um problema para engravidar, tem, por exemplo, a produção de espermas reduzido, né? Então ele tem que partir para uma inseminação artificial. Não há nenhum tipo de remédio para esse trato. Não, né? Isso se deu ao decorrer aí da história por ser sempre a mulher a culpada por engravidar e aí a pesquisa evoluiu mais? Será que é isso? Talvez. Mas é porque na verdade eu acho que não, sabe? Eu acho que assim, sempre que a gente vai investigar um casal que tem dificuldade para engravidar, a gente sempre parte do princípio que não existe um responsável pela dificuldade de engravidar, uma vez que são um casal, né? E a gente sempre vai investigar os dois. Quando a gente descobre que a infertilidade é de causa masculina, né? Quais podem ser as causas? Desde qualidade ruim de espermatozoide, né? E aí eu digo em termos de velocidade, em termos de composição do espermatozoide, ou mesmo pacientes que não produzem espermatozoides, né? E aí a gente não tem, até o momento, um tratamento eficaz. Tratamento para isso. Eu não tenho uma medicação que eu consiga dar para aumentar a velocidade desse espermatozoide ou para melhorar o aspecto dele, para que ele seja regularzinho, para que ele dure mais, para que ele tenha uma vida maior. Então, pelo menos até esse momento, a gente não tem pesquisas suficientes para que exista um tratamento adequado para o homem. Por isso que quando a gente tem uma infertilidade de causa masculina, né, a gente geralmente tem que partir para os tratamentos, para a fertilização, para a inseminação. Perfeito. Estamos ao vivo aqui da doutora, você pode participa conosco aqui, 2534-1234. Mais perguntas chegando, diga Maria. Olha, a pergunta chegou pelo telefone, doutora, é lá do bairro Gilda. A Paula quer saber se a pílula do dia seguinte, antes se falava mais dela, né? Agora o pessoal não tem comentado muito. Se é perigoso tomar mais de uma vez. Olha, a gente tem que pensar que a pílula do dia seguinte é como o nome está dizendo, né? A pílula do dia seguinte, ela é um recurso para ocasiões especiais, porque a maneira como ela age, né? Ela só consegue atuar evitando gravidez a custas de uma dosagem hormonal muito grande. Então, assim, toda vez que eu me exponho a uma quantidade muito grande de hormônios, eu posso ter risco? Posso, tá? Risco do quê? De desencadear uma crise hipertensiva, risco de desenvolver trombose, tá? Então, eu digo sempre que quem tem uma vida sexual estabelecida, tem um parceiro, não é pílula do dia seguinte que é o método, né, de eleição. Essa é para aquela que realmente, por algum motivo, escapou e vai fazer uso ocasional, né? Então, eu acho que realmente não é uma boa opção você ficar tomando várias vezes, não. Tá? Tem um risco aí, né? Exato, tem um risco para a paciente e outra. Se ela precisa disso sempre, é porque ela está sem um contraceptivo, né? Então o risco dela engravidar também é maior. Então não, tem vida sexual ativa, você procura o seu médico, vai atrás e encontra alguma coisa que se adeque mais a você. E usa esse recurso para situações realmente muito pontuais, muito específicas. Perfeito. Doutora, quero agradecer a sua participação, viu? Muito obrigado. Sempre uma aula aqui conosco, né? Explicando certinho e ajudando a população da nossa cidade também, viu? Eu posso fazer um agradecimento? Claro que pode, claro. Eu queria agradecer ao pessoal de um bairro onde eu trabalho, que se chama Alvorada. É um bairro bastante simples, mas hoje fazem 15 anos que eu trabalho no posto de saúde do Alvorada. Que bacana! Então eu cheguei lá recém-formada, não tinha nenhum outro emprego e eu fui super bem acolhida e estou de férias lá do meu posto de saúde, mas volto segunda-feira e volto com muita alegria, porque é um pessoal que eu gosto muito. Então eu tenho que agradecê-los porque parte de muita coisa que eu sei hoje, que eu conquistei, vem de lá. Né? Então a gente não pode esquecer deles, né? Puxa então um vida. beijão lá pro pessoal da Alvorada. Segunda-feira eu tô de volta, se Deus quiser. Acabou as férias, segunda-feira eu tô de volta. Segunda-feira eu tô lá. Tem um agradecimento aí que chegou agora Doutora, também, Maria. olha que bonito. A Rosângela Sarmento de Jesus, ela diz Aqui, abraços à doutora Graziella. Tive o prazer de ser paciente dela e minha filha também foi paciente dela na Sinfesal. Há uns tempinhos atrás. Abraços. A minha neta tem o nome dela. Mostra pra ela. Olha só. Que legal, que legal. Homenagem linda. Dona Rosângela, eu não consigo ver sua foto aqui, tá? E tem realmente muitas pacientes que passaram pela minha vida, então a gente não consegue lembrar de todas.
Mas eu fico muito feliz da sua lembrança e a Sinfesalc também foi logo no começo que eu cheguei aqui em Pira. Então eu sou muito grata a todo mundo que eu conheci lá, viu? Manda um beijo aí pra sua neta e pra senhora também, viu? Vê se a senhora lembra dela, doutora. Ó, Deixa eu aumentei ver. aqui a foto, vamos ver. Tá aí, Lembro sim, lembro. A gente às vezes não lembra pelo nome, mas lembra Pela do fisionomia. rosto, pela fisionomia. Tá aí, ó. Lembro sim. Muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz com a lembrança da senhora. Bacana. Essas coisas que fazem a É, gente não é querer verdade? continuar. Obrigadão, viu? Obrigado, viu? Prazer em Tá bom. recebê-la. Prazer Em foi breve, meu. novamente aqui conosco, Obrigada. viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Você acompanhou o quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.